gente, a verdade é que Deus não quer as pessoas fortes, ele quer as pessoas disponíveis. Jejum não é para os fortes. Jejum é para os disponíveis, porque Deus quer que você se enfraqueça da tua carne, para ele te fortalecer em espírito. Então é exatamente isso que ele quer. Então foi muito legal que ali a gente estava num grupo de pessoas disponíveis. Então quando alguém precisava de oração, colocava no grupo, as pessoas testemunhavam os dias que estavam difíceis, e aí você começa a ver sobre a batalha do espírito com a carne, sabe? O como a gente tá batalhando com o nosso espírito o tempo inteiro. Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa quinta-feira para finalmente poder compartilhar com vocês o final do meu jejum de Daniel, que durou 21 dias e foi algo muito extraordinário, foi algo muito especial. Eu quero contar, eu quero compartilhar para vocês tudo isso, como foi o antes, como foi o depois, como eu tô me sentindo agora, o que que vai acontecer, porque eu acho que todo o testemunho ele edifica, sabe? Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que eu virei fã e eu virei adepta do jejum espiritual, que é diferente do jejum físico, né, que a gente simplesmente às vezes só se abstém de alimento, porque falam que o jejum é bom pra parte física, é legal também, mas a parte espiritual dele, ele é muito especial. E eu coloquei o jejum na minha vida por exemplos de outras pessoas, por ver outras pessoas jejuando, mas eu não tinha noção do poder do jejum, eu não tinha mesmo. E talvez seja muito difícil eu conseguir te explicar e você conseguir sentir se você não viver isso na pele. Então eu comecei com jejuns de 24 horas. Até se você quiser entender mais os tipos de jejum, a gente vai deixar o link aqui de um episódio que eu já gravei especificamente sobre os tipos de jejum. Mas eu comecei com de 24 horas total, sem comida, só com água, né? Então, tirei comida, só fiquei com água. Eu não fiquei com café, eu não fiquei com nada. Ó, água. Aí depois eu fiz 2 ou 3 de 46 horas, 40 e poucos horas, não cheguei a completar 2 dias seguidos. E aí depois eu entreguei o jejum de Esther, que foi de 3 dias total, só com água. E foi muito interessante que o jejum de Esther, eu senti que eu podia ir mais, né. Eu entreguei ele, mas me sentindo muito bem. Foi um jejum que eu não senti fome alguma, zero, zero. Eu fui na churrascaria com o Caio fez churrasco em casa, as crianças vinham querer dar carne na minha boca. Então não foi um lugar que: "Ai, eu não posso viajar com ninguém, eu não posso falar com ninguém, eu não posso ir pra nenhum lugar". Não, eu fui e exerci o autocontrole. E o jejum de Daniel, para vocês entenderem, ele veio logo na sequência do jejum de Esther. Esther é um livro da Bíblia e Daniel também é um livro da Bíblia, onde são 2 pessoas que jejuaram por causas diferentes, mas, sempre com um contexto espiritual. Eu terminei o jejum de Esther com muita vontade de engatar em mais um jejum, e ali eu recebi uma palavra sobre o jejum de Daniel, que é um jejum diferente, porque ele envolve comida, você pode comer. O problema, né, não é um problema. Só que o ponto dele é que você só pode comer alguns tipos de alimento. Então, resumidamente, ele é um jejum vegano, só que um pouquinho com mais de coisas. Então, você não pode coisas industrializadas, você não pode coisa com açúcar, você não pode coisas estimulantes. Então, assim, é muito limpo, é muito saudável. Legume, verdura, fruta e grãos. E a primeira coisa é que, assim, eu tenho várias coisas pra contar pra vocês. Então, são 21 dias assim. Eu juntei um grupo de eu não, né, gente, foi Deus. Deus que fez tudo. Deus que me levantou, Deus que levantou essas pessoas, Deus que uniu essas pessoas, Deus que fortaleceu. Mas a gente estava em 50 e poucas mulheres, e 33 mulheres conectavam todos os dias. Eu falei: "É um número profético". Isso toda vez eu olhava no Zoom, tinha 33 conectadas, todos os dias às 6h30 da manhã. Então eu estudei o livro de Daniel inteiro e apresentei para elas num formato bem teológico, né. Eu fiz como se fosse uma hermenêutica do livro, então trazia o contexto histórico, que a gente tem que entender, que a Bíblia, ela não é um livro de história. Então, por exemplo, você lê o livro de Daniel, tem vários gaps de tempo histórico, e você fala: "Mas o que que aconteceu daqui pra cá?". E aí você entende que a Bíblia, ela não é um livro de história, ela é um livro sobre a história de Deus. Então onde não tinha as coisas de Deus acontecendo ali de relevância, não precisa ter na Bíblia. Então eu fui atrás pra entender, pra poder contextualizar, pra poder trazer a parte de histórica. E eu vou falar pra vocês que é diferente, anotem isso, tá, é diferente você estudar, você ler para aprender, e é completamente diferente você ler para ensinar. Você estudar para ensinar, você estudar para aprender é uma coisa. Agora você estudar para ensinar é uma coisa completamente diferente, porque não é sobre o que você é capaz de reter, mas é o como você pode mastigar o máximo de informação, contextualizar, trazer começo, meio e fim, para que não seja algo que seja só a sua capacidade de compreensão, porque às vezes você está num nível mais aguçado. Então aquela coisa assim, uma criança precisa ouvir, uma criança precisa entender.
todos os níveis, independente se é uma pessoa que já tem anos de Bíblia e uma pessoa que chegou de paraquedas hoje, ela precisa: "Meu Deus, onde eu estou? O que está acontecendo?" E ela sair dali: "Nossa, que legal, eu consegui entender". Ainda mais quando a gente fala de Bíblia, que a Bíblia é algo que existe um paradigma para as pessoas que não têm intimidade, assim como eu tinha. Eu olhava aquilo, eu falava assim, ele a minha estava em português, mas eu falei: "Tá em grego ainda, tá em aramaico ainda", né, a minha Bíblia não consigo ler esse treco aqui. E então foi uma experiência incrível. Daniel é um livro que eu me apaixonei pelos dons distribuídos por Deus para ele e para o grupo dele. A questão de sabedoria, mas principalmente a questão de visões e sonhos é algo que eu me identifico muito. E aquilo me ajudou a entender muita coisa que acontece na minha vida, na vida da Fabi. Então é um livro que eu fiquei completamente apaixonada. Mas sobre o jejum especificamente, a primeira coisa para vocês entenderem, né? O grupo inteiro começou com dor de cabeça. Por quê? Porque todo mundo adorava um cafezinho. Então, quando você tira o café vai dar uma dor de cabeça, né, você sente uma falta de cafeína. E a primeira semana a gente brincou que eram 3 tiros de 7. Eu posso falar que o primeiro tiro de 7 a gente ainda estava muito preocupada com a comida, então a gente via muitas fotos no grupo sobre comida, sobre alimentação, sobre receitas. E aos pouquinhos a gente foi entendendo que não era um grupo sobre receita, não era um jejum sobre receita, não era um jejum sobre o que eu comprava no mercado, era sobre outro alimento, que era a palavra. Então eu percebi que a partir da nosso segundo tiro de 7 dias, a gente começou a ter mais coisas no grupo sobre a palavra de Deus, né, o alimento da palavra, do que o alimento da comida. Então, cada vez mais o alimento foi silenciando, as dificuldades de saber o que podia comer, o que não podia comer, as escolhas diárias, elas foram se silenciando. E a partir da terceira semana, coisas sobrenaturais começaram a acontecer. Aí começaram os testemunhos, começaram os depoimentos, muitos depoimentos. E eu falo uma coisa pra vocês que foi muito legal, porque às vezes a gente acha que pra gente topar fazer algo disso, fazer um jejum assim, é porque eu preciso estar preparado, que eu preciso do momento certo, eu preciso me fortalecer. E, gente, a verdade é que Deus não quer as pessoas fortes, ele quer as pessoas disponíveis. Jejum não é para os fortes. Jejum é para os disponíveis, porque Deus quer que você se enfraqueça da tua carne para ele te fortalecer em espírito. Então é exatamente isso que ele quer. Então foi muito legal que ali a gente estava num grupo de pessoas disponíveis. Então quando alguém precisava de oração, colocava no grupo, as pessoas testemunhavam os dias que estavam difíceis. Eu passei por dias difíceis, assim, de meu Deus, como eu queria comer um pão de queijo, meu Deus, como eu queria tomar meu super coffee, meu Deus. E aí tem gente que fala assim: "Meu, mas eu já pensei em desistir", mas eu falei: "Cara, eu vou desistir de quê? Eu tô desistindo de quê? Eu tô desistindo disso por causa de um pão de queijo? Eu tô desistindo disso por causa de um pedaço de carne, sendo que são por 21 dias e eu vou poder comer as minhas coisas pro resto da vida?". E aí você começa a entender que você não tá desistindo por conta da comida, porque você come, e come muito bem. E eu fiquei muito surpresa sobre a quantidade de coisas saudáveis que eu comi e o acesso que eu tive a comidas boas, e eu vou falar mais disso pra vocês. E aí você começa a ver sobre a batalha do espírito com a carne, sabe? O como a gente tá batalhando com o nosso espírito o tempo inteiro. E aí, gente, na última semana foi só glória, gente, só glória, assim. Eh, foram coisas inacreditáveis e todos os dias a gente se encontrando. E aí eu quero falar pra vocês que tiveram mulheres no grupo que não conseguiram cumprir o propósito do jejum, porque talvez eu não vou falar nem por falta de força, mas é por falta de decisão, sabe, assim, eu vou fazer acontecer. Mas receberam bênçãos da mesma forma, de se conectar na oração, mesmo que tivesse falhado de alguma forma com o jejum. Mas eu acho que a coisa mais extraordinária de você fazer jejum em grupo é você poder se fortalecer com um grupo. Fazer sozinho é muito solitário e muitas vezes você vai ter que fazer porque Deus vai te trabalhar no seu silêncio, no seu individual, ali no seu quietinho. Mas poder fazer em grupo é algo extraordinário. E a minha última semana foi em viagem, foi a viagem da bicicleta, que eu acho que vocês acompanharam no Instagram, depois eu vou vir aqui pra contar um pouco sobre a viagem, que foi muito interessante. E eu conversei muito com Deus, eu falei assim: "Deus, eu estarei em países que eu nunca fui na minha vida, eu não tenho a menor noção de como é alimentação, eu vou pedalar 75 quilômetros por dia, e por mais que a bicicleta ela era assistida até 25 quilômetros por hora, acima disso era a sua força, e eu acabava puxando, então às vezes puxava pra 32, 33 de média, ou às vezes ficava ali nos 25 mesmo, mas você tem que fazer força, não é algo que você não faz força, você faz força. Então você pedala das 8 da manhã às 3 da tarde, né. E eu não estava me alimentando de fonte de proteína de animal, eu estava me alimentando de fonte de proteína vegetal.
E essa é uma dúvida muito comum que as pessoas falam: "Ah, de onde você tira energia?". Gente, energia vem de carboidrato. E carboidrato é 100% liberado, assim como, proteína também, só que a proteína é de fonte vegetal. A proteína ela serve para a gente reparar o músculo. Agora, energia, ela vem de carboidrato. Tanto é que por isso que as pessoas comem batata, comem macarrão antes de grandes provas. Por quê? Porque a energia vem daí. Então não ache que, ah, eu vou fazer um jejum de Daniel, eu vou ficar sem energia. Não vai, tá? Não vai mesmo. Tanto é que várias vezes eu queria comer batata assim. Eu descascava, jogava na air fryer, porque não pode fritura, mas na air fryer você não vai no óleo, né? Ou fazia batata amassada, enfim, algo do tipo pra aumentar o nível de energia. E a verdade, gente, é que eu falo pra vocês que eu vi o cuidado de Deus em cada mínimo detalhe da viagem. Gente, primeiro que assim, eu fiquei surpresa com a quantidade de restaurante, todos os restaurantes tinham um prato vegano. Todos, não era vegetariano, era vegano. Eu confesso que eu não dou muita atenção pra isso no Brasil, porque eu não sou vegetariana, eu não sou vegana, então eu não sei dizer para vocês o quanto que a gente tem esse mesmo cuidado aqui nos restaurantes, mas toda vez, juro por Deus, toda vez que eu sentava no restaurante, eu olhava, tinha um prato vegano, eu agradecia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Obrigada, Pai, obrigada por esse cuidado. E, gente, era uma comida tão boa, tão boa. Mas eu cheguei a uma conclusão muito importante, que o nosso paladar, ele acaba sendo limpado, assim, sabe, assim? Eh, eu acho que conforme a gente vai comendo tanto industrializado, tanta coisa, a gente vai perdendo a sensibilidade do paladar para as coisas da natureza, naturais. E a gente começa a ficar muito viciado, a gente vai criando uma mini dopamina no nosso cérebro, ou uma super dopamina, com essas coisas industrializadas. Então é como se cada vez mais a gente precisa de mais. Eu preciso de mais ketchup, eu preciso de mais mostarda, eu preciso de mais sal, eu preciso de mais açúcar, eu preciso de mais tudo. O cheiro eu comecei a sentir de uma forma diferente. Eu sentia tanto sabor, eu sentia tanto prazer na comida. Eu lembro que um dia o prato do restaurante era purê de feijão e couve-flor. A hora que chegou, juro por Deus, era uma couve-flor inteira. Eu falava: "Gente, qual é a chance de eu comer uma couve-flor inteira?". O dia que eu tinha pedalado quase 80 quilômetros um dia, eu falei: "Gente, não é possível. Senhor, me ajuda". A hora que eu dei a primeira garfada, estava tão saborosa aquela couve-flor, aquele purê de feijão estava tão gostoso, eu só sabia agradecer. E eu vejo que o jejum espiritual, o paladar, a forma como a gente limpa nosso paladar, a gente acontece a mesma coisa com o nosso espírito. Então eu limpo o meu espírito das coisas do mundo. Por quê? Porque eu tô silenciando a minha carne, eu paro de alimentar a minha carne, eu começo a alimentar o meu espírito. Então eu fico mais sensível às coisas do espírito, eu fico mais sensível aos planos de Deus, eu fico mais sensível à comunhão com Deus, à intimidade com Deus, ao que ele tem pra mim, pra ele falar comigo, pra ele me direcionar. Então, o jejum, ele é muito poderoso, porque a partir do momento que eu grito para o mundo espiritual que Deus pra mim é infinitamente maior do que qualquer coisa que eu tenho à minha disposição pra comer, que eu me humilho desse jeito perante a Deus, porque eu amo tanto a Deus, que eu estou disposta a abrir mão da minha carne, de saciar a minha carne pra saciar o meu espírito. Cara, olha, o inferno que queira se levantar, ele não tem nem coragem. Então, assim, eu fecho a boca pra fechar as portas do inferno, literalmente. Então, foi um mover muito lindo e muitas coisas acontecem durante o jejum, mas muitas coisas acontecem também depois, durante o jejum. E foi uma experiência maravilhosa. Eu sinto hoje minha cabeça num nível completamente diferente. Eu até falei com a Dodô aqui, que a Dodô também participou. A minha cabeça tá funcionando de uma forma diferente. Eu sinto uma necessidade muito grande de ordem, e a gente sabe que Deus é um Deus de ordem. Nosso Deus não é um Deus de caos. Eu venho sentindo uma necessidade muito grande de organizar. Eu já organizei banheiro, agora eu quero organizar meu armário. Eu tô organizando conteúdo. Então hoje eu passei a manhã inteira pegando tudo que eu tenho de conhecimento e estruturando. Peguei um monte de print que eu tenho nos stories, eu peguei folhas, tudo que tá. Cada coisa num lugar, e eu tô arrumando, estruturando isso numa forma organizada. Então eu senti muita diferença na minha mentalidade. Eu tô sentindo minha mente muito mais rápida, muito mais sharp, muito mais afiada, sabe? Mas eu também tô vendo o agir de Deus de outras formas. Então, através do meu exemplo, outras pessoas se movimentando na minha família para também querer participar. Então, minha mãe vai participar do próximo jejum, o meu pai, o meu irmão, acredito que vai também. Então, é tão legal você poder levar isso para outras pessoas e poder com que outras pessoas vivam isso também, que é sensacional. O próximo jejum vai ser de 1 de outubro a 20 de outubro. Inclusive, se vocês quiserem participar, a gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente, eh, por enquanto ele tá fechado para que as pessoas se falem,
Mas eu tô mandando vídeos lá. A Fabi Kazak, que é a minha sócia de Orlando, ela vai tocar esse jejum junto comigo. O último eu toquei 100%, esse a gente vai dividir. Ela é uma irmã em Cristo e eu amo a vida dela. Ela é Fabi 2, inclusive quando eu for pra Orlando a gente vai gravar podcast juntos, porque eu quero muito que vocês conheçam ela. Ela é uma mulher maravilhosa. Ela tem 4 filhos. Eu amo a família dela. Os meus filhos amam os filhos dela. O casamento dela é admirável. É assim, sabe assim, aquela. Eu falo assim, se eu morasse do lado da casa dela, eu não ia sair da casa dela, porque é uma mulher que eu quero ter perto, sabe? É uma mulher maravilhosa. E ela vai ficar comigo lado a lado nesse jejum, vai ser transformador. E caso você queira participar, eu vou deixar o link aqui, você entra no grupo. Todo dia tem gente nova entrando. Eu não quero que você se sinta preparado, não quero que você se sinta forte. Eu só quero que você esteja disponível e deixa Deus te conduzir, deixa o grupo te fortalecer, porque eu tenho certeza que vai ser transformador. E quem sabe não vai ser você também podendo testificar, você dar o seu depoimento para as pessoas que você conhece, no teu alcance, para que você possa fortalecer a vida espiritual de outras pessoas através do seu exemplo, tá bom? E caso você tenha alguém que queira participar do grupo, vai ser muito bem-vindo. A gente deixa o link aqui, você cai direto no nosso grupo de WhatsApp e a gente te espera. Inclusive, estamos fazendo um pré-aquecimento. A gente está se encontrando todas as quartas-feiras de setembro para aquecer e a gente já entrando no mood do jejum que começa de 1 de outubro. Então, já vem pro grupo que eu tenho certeza que vai ser transformador. E também te lembrando que dia 9 de setembro nós temos o nosso Café com Joia presencial, que será aqui no nosso centro de treinamento em São Paulo. Teremos uma presença muito especial e o tema em específico será sobre Deus. Eu quero te lembrar que 100% de todo o valor que nós arrecadarmos, né, através do seu ingresso, ele vai ser doado para causas ministeriais. Vai ser um prazer honrar pessoas que servem a Deus através do seu trabalho, que é um trabalho 100% integral, são pessoas que não recebem nada por isso, são pessoas que são missionários através da palavra de Deus. Então saiba que esse evento ele vai ser transformador e mais do que transformar a si mesmo, a gente também vai poder transbordar através de doação de outras pessoas, a outras pessoas. Então, clica aqui e vem que a gente está nos nossos últimos ingressos.